São Paulo confirmou 8 casos da variante Delta do novo coronavírus. E você vai ver também. Jair Bolsonaro indica Augusto Aras para mais 2 anos na chefia da Procuradoria-Geral da República. Pesquisa mostra que o brasileiro vai continuar com os cuidados contra a Covid mesmo após tomar a vacina. Fumaça de incêndios chega a Nova York. Brisbane, na Austrália, vai receber os Jogos Olímpicos de 2032. Você vai ver a partir de agora. Olá, boa tarde. A Prefeitura de São Paulo confirmou 8 casos da variante Delta do coronavírus na capital paulista. A transmissão comunitária da variante, aquela em que pessoas não viajaram, mas pegaram a doença, já havia sido confirmada na cidade na semana passada. No Brasil já foram identificados 110 casos da variante Delta. Após o rastreamento de 40 pessoas que tiveram contato com o primeiro caso confirmado da Covid-19 pela variante Delta na capital paulista, foram confirmados 8 casos da cepa indiana. Com acompanhamento, pode-se constatar a transmissão comunitária da variante Delta aqui na cidade de São Paulo. A investigação aconteceu depois que a cidade registrou no início do mês o primeiro caso da variante identificada na Índia em um homem de 45 anos, morador do Belenzinho, na zona leste da cidade. De acordo com o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, além do homem de 45 anos, foram identificados 4 novos casos na zona leste, 2 na Vila Guilherme, Zona Norte e um caso de pessoa que já teve alta hospitalar. Além desses, há o caso de outra pessoa que passou por São Paulo, mas é morador do Rio de Janeiro e já voltou para a cidade. A gestão municipal informou que continua fazendo monitoramento das variantes do coronavírus na capital periodicamente, por meio de cálculo amostral por semana epidemiológica. O Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde recebe hoje mais vacinas contra a Covid-19 de diferentes laboratórios. O Instituto Butantan liberou mais 1,5 milhão de doses da Coronavac ao governo federal nesta quarta-feira. Com o novo lote, foram repassadas ao Programa Nacional de Imunizações 57.600.000 doses da vacina do Butantan ao Ministério da Saúde desde o início da pandemia. O contrato prevê a entrega de 100 milhões de doses até setembro, mas o governo de São Paulo prevê que vai antecipar o prazo em 1 mês. A Pfizer também entrega mais 1 milhão de doses da vacina contra a Covid ao Brasil. A remessa faz parte dos 13 voos previstos até agosto. A primeira entrega aconteceu na noite desta terça-feira. Até o momento, a Pfizer entregou 18.200 milhões de doses contratadas pelo governo federal. A farmacêutica diz que vai cumprir o cronograma de entrega total até o final de 2021. Pelo consórcio COVAX Facility da Organização Mundial da Saúde, estava prevista a chegada de 4 milhões de doses em julho. Até o momento, apenas um voo com 1 milhão de doses chegou ao país na quarta-feira da semana passada. O próximo lote, também com 1 milhão de doses, está previsto para chegar nesta quarta. Já no caso das vacinas da Janssen, a expectativa é de que novas doses do imunizante de dose única só cheguem ao país depois de setembro. O presidente Jair Bolsonaro decidiu manter Augusto Aras no cargo de Procurador-Geral da República. O atual mandato, de 2 anos, termina em setembro. Aras não faz parte da lista com 3 nomes de indicados pela Associação Nacional dos Procuradores, mas não é obrigatório o presidente seguir essa lista. Bolsonaro avisou no Twitter que encaminhou ao Senado a mensagem propondo a recondução de Augusto Aras ao comando da PGR. Durante a gestão de Aras, que começou em setembro de 2019, a Procuradoria-Geral da República acabou com as forças-tarefas da Lava Jato de Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro estuda fazer alterações no governo na próxima semana. Segundo ele, a reforma vai ser um importante passo para melhorar a administração do país. O presidente Jair Bolsonaro sinalizou a nomeação do senador Ciro Nogueira, que preside o Progressistas, para assumir o Ministério da Casa Civil. Ele entraria no lugar do atual líder da pasta, o general Luiz Eduardo Ramos, que poderia ser deslocado para a Secretaria-Geral da Presidência da República, ocupada por Onyx Lorenzoni. Mas Bolsonaro pretende manter Onyx Lorenzoni no Palácio. Outro movimento estudado por Bolsonaro é recriar o Ministério do Trabalho. Para assumir a pasta, pode ser indicado o ministro
Onyx Lorenzoni. O presidente Jair Bolsonaro afirmou numa rede social ontem que vai vetar o novo fundo partidário de 5 bilhões e 700 milhões de reais, destacando na mensagem a harmonia entre os poderes. O presidente já havia dito que vetaria o chamado fundão eleitoral e que, se o Congresso Nacional quisesse mantê-lo, poderia derrubar o veto. Um estudo apontou que cerca de 130 mil crianças no Brasil perderam um dos responsáveis para a Covid-19. No mundo, a pandemia deixou mais de 1,5 milhão de crianças órfãs. O ensaio sugere que os governos criem linhas de apoio focadas no fortalecimento da família e na prevenção da violência. Um levantamento apontou que mais de 1.560.000 pessoas sofreram a morte de pelo menos um dos pais, avós ou outro parente idoso que vivia com eles. A perda de um dos avós, que em muitos casos são o sustento da família ou a garantia de que os pais possam trabalhar, já que eles cuidam dos netos, é um fator de preocupação para os pesquisadores. Os dados são resultado de um estudo publicado pela revista científica The Lancet, que analisou informações de 21 países de março de 2020 até abril de 2021. Os pesquisadores incluíram Brasil, Argentina, Colômbia, França, Alemanha, Quênia, Malawi, África do Sul, Espanha e Estados Unidos, que foram responsáveis por quase 77% das mortes por Covid-19 no mundo inteiro, para conseguir uma estimativa global mínima. No Brasil, as mortes por Covid-19 deixaram 130.363 crianças sem a mãe, o pai, ou um avô ou avó ou um responsável. As mortes associadas à Covid-19 foram em todos os países mais elevadas entre os homens do que entre as mulheres. Houve 5 vezes mais perdas de pais do que de mães. O Brasil registrou a menor média móvel de mortes por Covid-19 desde 27 de fevereiro. O Ministério da Saúde confirmou mais 1.424 mortes por Covid-19 de um dia para o outro. Com isso, o número total de vítimas foi para 544.180. Foram confirmados 27.592 casos em 24 horas. Desde o início da crise sanitária, são 19.419.000 diagnósticos da doença. A média de mortes por Covid-19 nos 7 dias foi de 1.192 vítimas por dia. É a menor média desde 27 de fevereiro, quando foi a 1.178. A curva de mortes caiu 24% em relação a 2 semanas atrás e está em queda há 24 dias. De acordo com os números oficiais, a média diária de novos casos está em 38.206. É a menor desde 6 de janeiro, quando chegou a 36.376. Em relação a 2 semanas atrás, a curva de casos diminuiu 22% e apresenta queda há 3 semanas. Analisando o mapa da Covid por regiões, podemos observar que 3 unidades da federação apresentaram alta nas mortes: Amazonas, Distrito Federal e Goiás. Em estabilidade estão 6 unidades da federação: Alagoas, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima e Tocantins. Em queda estão 18 estados: Acre, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Já foram aplicadas até agora mais de 126.315.000 doses de vacinas contra a Covid. Em 24 horas foram aplicadas 1.600.000. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, já passou de 91.260.000 o número de brasileiros que tomaram a primeira dose. Isso equivale a 43% da população brasileira. Mais de 35.050.000 pessoas, 16,5% da população, já foram totalmente imunizadas. Os estados que mais vacinaram proporcionalmente a população continuam sendo São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Mesmo depois de se vacinar, a maioria dos brasileiros vai continuar com as medidas de proteção contra a Covid-19, como o uso de máscaras e o distanciamento social. É o que mostra uma pesquisa feita em 9 países para o Fórum Econômico Mundial. Finalmente chegou o dia. Maria Eliane vai tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 e completar a imunização. Validade e o lote, Biomanguinhos Fiocruz é a vacina que é produzida pela AstraZeneca, tá bom? Pronto.
Mas e agora? O que muda na vida dela? Nada. Nesse momento nada em relação à pandemia, porque enquanto tiver pandemia, acho que não tem que mudar nada, né? A gente não pode se iludir com isso de que tomou e está livre. Não, a gente não está livre. Mesmo depois de completar a imunização com 2 doses ou com uma, no caso da vacina Janssen, o brasileiro vai manter os hábitos de proteção que foram adotados durante a pandemia. Em relação aos cuidados, máscara, distanciamento social, por exemplo, vai continuar tudo do mesmo jeito? Tem que continuar, né? Eu acho que tem que continuar até o final, né? A gente começou junto, tem que terminar junto, com máscara e álcool gel e tudo que a gente precisa aí também, mantendo o sistema imune lá em cima para a gente poder resistir, né? É o que revela uma pesquisa feita em 9 países para o Fórum Econômico Mundial. De acordo com o levantamento, 83% dos brasileiros pretendem continuar usando máscaras. E esse foi o segundo maior índice entre os países pesquisados, atrás apenas do México, com 85%. Isso, para mim, só demonstra uma coisa, que as pessoas estão assustadas. Mas, por outro lado, se a gente for ver qual é a idade das pessoas mesmo que dizem que vão ficar com máscara, o que realmente elas pensam, então eu acho que tudo isso aí pode ter, quando a gente seleciona uma amostra, uma população, a gente pode selecionar uma população que esteja mais predisposta a permanecer com uma atitude frente a uma ameaça. 84% também disseram que vão continuar mantendo o distanciamento social, mesmo tendo sido vacinados. Novamente, o Brasil ficou atrás apenas do México, que registrou 85%. No futuro, a gente vai ter mais dados e nós vamos ver realmente como a população vai se comportar e ver o que realmente será adotado como algo mais permanente do que outro. Eu, pelo menos, quando fico pensando em aeroportos, aglomeração, eu fico imaginando que eu não sei o que eu vou ser capaz de fazer, quais são as atitudes que vão permanecer comigo e quais aquelas que eu vou abrir mão. As entrevistas foram feitas online com mais de 12 mil pessoas e muita gente, é claro, quer voltar à vida normal. Por isso, a pesquisa perguntou o que cada entrevistado se sente seguro em fazer após tomar a vacina. Voltar a frequentar restaurantes é considerado o programa mais seguro para a maioria. Usar o transporte público foi o segundo item mais apontado pelos entrevistados. E na outra ponta da pesquisa, menos da metade das pessoas se sentem confortáveis para frequentar shows e eventos esportivos. E poucos se arriscarão a viajar para locais que não têm vacina disponível. Se a gente tiver certeza que as vacinas que a gente está aplicando e estamos recebendo, se a gente tiver a segurança que elas vão definitivamente nos proteger, talvez muitas dessas atitudes possam vir a ser mudadas. Mas, claro, quanto mais fechado e mais aglomerado for o ambiente, provavelmente mais riscos as pessoas terão. Mas eu volto a dizer que o mais importante é a gente ter certeza sobre a segurança e a eficácia na proteção das vacinas que a gente está administrando agora, que no futuro também administrará e provavelmente que serão, inclusive, melhores do que as vacinas que a gente está utilizando hoje em dia. Mesmo depois de vacinada, a Cristina não se sente segura para retomar muita coisa que fazia antes. Mesmo depois da vacina, tem se prejudicado com esse coronavírus aí. Então, tem que se sentir segura nas mãos de Deus. Já o Diego planeja viajar e espera que o futuro seja uma volta ao passado, para a época antes da pandemia. Sim, a esperança é essa, começar a voltar ao que era antes, né? 2019, né? Voltar um pouco ao que era o ano de 2019 ou o começo de 2020, né? Sem o coronavírus. Depois de 2 anos praticamente sem viajar, desde 2019, poder viajar, poder sair um pouco mais, né? Encontrar a família também. A gente agora é só online, né? Você encontra a família online pelo computador e vê presencialmente depois de estar imunizado, né? Após a segunda dose. Depois do intervalo você vai ver que Brisbane, na Austrália, foi oficializada como a sede dos Jogos Olímpicos de 2032. Até já! Pelo
segundo dia seguido, Santa Catarina amanheceu com temperaturas abaixo de 5 graus negativos. Em Bom Jardim da Serra, às 7 da manhã, os termômetros marcavam a mínima de 5,5 graus negativos. Em Urupema, na Serra, o amanhecer foi com geadas e a temperatura ficou na marca de 5 graus. Em São Joaquim, onde fez 2 graus abaixo de zero, também teve registro de forte geada. Para amanhã tem previsão de nevoeiros com geadas nas áreas altas do oeste, Serra e norte catarinense, mas o sol deve aparecer durante o dia em todas as regiões. Deputados da Colômbia assumiram novos mandatos com a difícil missão de discutir uma reforma nos impostos do país. Uma cerimônia de posse dos deputados foi realizada na Casa de Nariño, Palácio Presidencial colombiano. Os pontos mais polêmicos foram retirados da nova proposta de reforma tributária, que agora pretende arrecadar 3,9 bilhões de dólares. A proposta apresentada no final de abril, que gerou revolta popular e desencadeou uma série de protestos, mirava um total de 6,3 bilhões de dólares. Mesmo com as alterações, milhares de pessoas voltaram a protestar nas ruas de Bogotá contra o presidente Iván Duque. Há um ano de deixar o poder, o chefe do executivo conta com um alto índice de impopularidade, de 76%. A Colômbia precisa de uma mudança, primeiro no governo, que nos lidera de forma genocida, abusiva, desigual, corrupta. É disso que o país precisa. Vim porque este é um governo paramilitar. Não nos governa, nos mantém na miséria, fome, falta saúde. É por isso que protestamos. Entre as principais pautas dos manifestantes estavam uma reforma policial e um Estado mais solidário diante dos estragos causados pela pandemia, que deixou 42% dos 50 milhões de habitantes na pobreza. O ato terminou em confrontos entre participantes e as forças de segurança, que usaram bombas de gás e canhões d'água para dispersar os presentes. A fumaça e o nevoeiro provocados por incêndios chegaram a Nova York e outras regiões do leste dos Estados Unidos e do Canadá. Nova York e várias regiões do leste dos Estados Unidos e também do Canadá foram cobertas por um nevoeiro cinza e pelo cheiro de fumaça, como resultado dos grandes incêndios no oeste dos dois países. Os serviços de proteção ambiental do estado de Nova York emitiram um alerta de qualidade do ar para o dia inteiro, como acontece sempre que há taxas de concentração de partículas finas superiores a 35 microgramas por metro cúbico. Um especialista indicou que não é incomum que a fumaça de incêndios na costa oeste chegue também à costa leste, mas geralmente ela é autossuficiente na atmosfera e não afeta a qualidade do ar. Mas desta vez, a fumaça está mais baixa do que o normal. Um porta-voz do Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos informou que o fenômeno deve desaparecer na quarta-feira, quando é aguardada a chegada de uma frente fria à região de Nova York. Há dias, a costa oeste americana sofre com incêndios florestais, especialmente na Califórnia, Nevada e Oregon, onde autoridades tentam conter o chamado Bootleg Fire, maior do que toda a cidade de Los Angeles. Em Ontário, província mais populosa do Canadá, mais de 2.000 pessoas foram retiradas de casa nos últimos dias. Autoridades locais registram mais de 200 incêndios ativos na região e na vizinha Manitoba. Eu falei errado, né? A fumaça chegou ao leste dos Estados Unidos e do Canadá e não do oeste. O novo primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, assumiu oficialmente o cargo. O país vive uma crise política e humanitária. O ex-neurocirurgião de 71 anos é o 7º e último primeiro-ministro nomeado pelo presidente Jovenel Moïse, assassinado em 7 de julho. Henry prometeu restaurar a ordem e organizar as eleições exigidas pela população e pela comunidade internacional. Este é um momento de unidade e estabilidade e peço ao povo haitiano que continue a demonstrar sua maturidade política, mantendo um clima calmo e sereno em todo o país. A cerimônia de posse realizada na capital Porto Príncipe foi precedida por uma homenagem solene ao presidente Moïse. O novo governo é integrado por 18 ministros, incluindo 5 mulheres. Além do cargo de primeiro-ministro, Henry também assume o Ministério dos Assuntos Sociais e do Trabalho.
Ariel Henry assume o cargo após pressão de embaixadores de diferentes países, como a França, além de emissários dos Estados Unidos na Organização dos Estados Americanos e na Organização das Nações Unidas. O Comitê Olímpico do Brasil informou que o tenista Bruno Soares, inscrito no torneio de duplas ao lado do Marcelo Melo, não vai disputar a Olimpíada de Tóquio por causa de uma apendicite. De acordo com o comitê, Bruno passou mal no voo para o Japão na segunda-feira e sentiu fortes dores abdominais. Passou por exames na Vila Olímpica assim que desembarcou no Japão e foi encaminhado para um hospital onde ele fez exames de imagem e vai passar por uma cirurgia. A seleção brasileira de futebol feminino estreou com goleada nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Foram 2 gols da Marta e o Brasil venceu por 5-0 a China na abertura do Grupo F. A próxima partida da seleção vai ser no sábado contra a Holanda, que hoje derrotou a Zâmbia por 10-3. Normalmente o futebol começa antes mesmo da abertura oficial dos Jogos, que vai ser na sexta-feira. A cidade de Brisbane, na Austrália, foi anunciada como sede dos Jogos Olímpicos de 2032. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, revelou a sede das Olimpíadas de 2032, a cidade de Brisbane, na Austrália. O anúncio foi feito às vésperas da cerimônia de abertura dos Jogos de Tóquio. Brisbane era a candidata única na disputa. Antes disso, os Jogos de Verão ocorrem em Paris em 2024 e Los Angeles em 2028. Os australianos foram à loucura nas ruas do país depois da confirmação da futura sede. Esta é a primeira vez que a sede do evento esportivo mais importante do mundo é definida com 11 anos de antecedência e sem disputa, depois de verdadeiras batalhas entre países candidatos durante décadas. A capital do estado de Queensland inaugurou um novo procedimento adotado pelo COI em 2019, que permite assegurar a organização dos Jogos, já que o comitê pode iniciar desde já um diálogo com a futura sede. O objetivo é colocar fim a um custoso trabalho de lobby, que envolveu escândalos de compras de voto, como nos Jogos de Inverno de Salt Lake City em 2002. E essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Já já tem outras informações com a Juliana Daripa. Tchau, boa tarde.